Olá novamente, mais uma vez, estamos aqui, eu e Thiago Borges, fazendo essa coisa assim que vocês não viam a hora que acontecesse, que era a gente, mais uma vez, falando do Daniel Klaus aqui, demorando-se horas para discutir a obra de um artista que, com certeza, também está assistindo essa nossa conversa, porque ele deve estar muito interessado no que a gente tem para dizer sobre a sua obra. Bem, a gente tinha combinado, né, da conta, né? Assim, é importante dizer que quem não está vendo, teve uma primeira parte. Na primeira parte, a gente tinha falado da fase dele pela revista Hitball, que foi ali entre... Agora eu já nem lembro mais as datas de cabeça, mas ali meados dos anos 80. Acho que era 88, 89, né, até 2003. 2004, 2004, 2005, né, por aí. até meados dos anos 2000, e aí depois ele começa a encerra a fase Hitball. A gente ia começar a falar desses álbuns dele que saíram pós Hitball, né? A gente vai, obviamente, dar ênfase aqui nos álbuns que também saíram no Brasil, até pelo menos da minha parte. Não sei se o Thiago leu alguma coisa fora disso. Eu basicamente só li os que saíram no Brasil também, embora um eu comprei até comprei antes que saísse no Brasil, mas depois veio a sair. E também comentar esse diálogo que ele tem com o cinema, né? Ele tem 3 filmes já adaptados, que é o Ghost Road, Art School Confidential e Wilson. Dos 3 eu assisti 0, então eu não vou poder comentar nada. Vai ser um sobre comentário isso. legal, imagina, assim, eu te digo, eu também não. Vamos falar de filmes que a gente não viu? Vamos, né? Não, melhor ainda. Ótimo, né? A gente começa a imaginar. Para ser honesto, o Wilson eu também não vi, mas o Ghost Road, o Art School Confidential, eu assisti, e eu queria comentar, na verdade, era o Art School Confidential, porque como o Art School Confidential aí a gente volta um pouco para Hitball, né? Mas é que eu queria deixar... Sim. Até pensei no primeiro vídeo a gente ter comentado, mas eu quis deixar para agora, porque é um gibi muito curtinho, 4 páginas e tal, e porque o debate dele eu acho que rende mais quando a gente põe em comparação com o filme mesmo. Bom, então vamos começar. Então, não sei, Thiago, quer fazer alguma... Tu já virou da casa, né? Já é o segundo vídeo, não sei se tu quer fazer algum tipo de... tu quer fazer algum tipo de introdução aí? Só falar rapidinho que eu sou o Thiago Borges, tenho o blog O Quadro Risco, sou editor da revista Banda, e acho que é isso, né? Provavelmente alguém aí já deve ter me visto no Papozinho e tal, então eu não sou uma cara completamente desconhecida. O que eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Porque às vezes às vezes ser uma cara conhecida é ruim, às vezes, putz, aquele cara... Exatamente. De novo esse cara, não suporto ver essa face dele, ouvir a voz dele. E são sempre as mesmas opiniões. Eu acho que porque o ódio é uma forma de amor, né? Então aquele cara que odeia, também, ele tem um amor, assim, ele fala assim, nossa, olha só, ele tá falando a mesma coisa naquele vídeo que ele falou em 2007, eu lembro, sabe? Assim, pô, que dedicação, né? Bem... Não, e só para encerrar essa nossa abertura aí, esse vídeo é um prêmio para quem assistiu a quase 1 hora da parte 1, a gente falando sem parar, esses 2 pseudo-conhecedores aí, achando que sabem alguma coisa, né? Mas, então esse novo vídeo, que se tudo der certo, vai passar a minutagem do primeiro, vai ser mais de 1 hora, então é para você. Eu gostei. Tem um quê de ameaça, né? Assim, é pra você, seu... Não, é para você. Seu merda. Quem seguir assistindo agora é porque realmente acha que a nossa opinião vale alguma coisa, né? Isso é isso, assustador. muito obrigado. Isso é assustador, né? Alguém achar isso, né? A pessoa precisa procurar tratamento urgente, né? Bom, vamos começar falando do Wilson, que eu acho Wilson, bora. que foi... aliás, vamos pegar aqui uma linha do tempo. Eu vou ir para uma fonte aqui muito, muito oficial aqui, que é a Wikipédia. Uhum. Tá? Mas eu só queria pegar datas aqui, para a gente ter uma noção. Mas o primeiro trabalho dele
Não sei se tu sabe dizer isso de cabeça, Thiago. O primeiro trabalho dele pós o Eightball foi o Wilson, não foi, né? Cara, eu acho que publicado em formato álbum é o Wilson, o Mr. Wonderful, que é esse daqui, que ainda não saiu no Brasil, né? Ele começa a fazer em 2007, deixa eu ver a data que tem no final. Ele começa a fazer em 2007, mas só é publicado em 2011. E eu não sei dizer se saiu em partes ou não. Eu acredito que não, porque é uma história curta, Eu tem tô umas vendo aqui o 100 Mister Wonderful saiu no páginas ano e tal, seguinte, né? menos de 100 páginas, então Seu no ano seguinte, o Mister Wonderful seria. Tu quer comentar o Mister Wonderful? pode ser, mas eu acho que o Wilson sai antes. O Wilson é de 2010 ou não? Mas 2009. o Mister Wonderful, ele é de. Tem razão, ele saiu em 2011, verdade. Olha, Porque tá esperto. ele começa a fazer em 2007, que aqui Uhum. no final tem, né? Na última página, o The End e tal, aí ele coloca as iniciais, 2007 a 2011. Sim, ele Então, começou antes, mas acabou finalizando depois, né? sim, depois, Tá certo. Então vamos começar com o Wilson, beleza. Então bora. só dando os dados aqui certinhos, aí depois tem o Mister Wonderful, ele vai publicar pela a Times Magazine, tem o The Death Ray, ah, que é um que eu não tenho também, ah, e tem Esse também não tenho. e tem Patience, né? Que é o Paciência. Tá aqui, aquela edição que é Eu acho que o Death Ray vai sair por alguma editora. deve ser Se eu não a me deve engano, ser a Nemo, né? A Nemo que tá acho com que a essa Nemo. a Nemo tá com essa Sim, lançar exatamente. Vocês uma. lançaram, acho que uns 3, 4 deles já, né? Nos últimos anos aí. Mas eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano eu já vi alguém comentando que iria sair. Legal. Tomara que saia, né? Tomara. Bom, então Porque aí vamos se lá. sair o Death Ray, eu acho que só falta o Mr. Wonderful. Dessa Ah, e tem mais um também, que é o Ice Raven. Esse eu nunca li, mas que é uma história curta também. Deve ter Aham. umas 100 páginas no Mas máximo. esse apareceu originalmente, tô vendo aqui nessa fonte especializada, que é a Wikipedia, né? Esse apareceu originalmente no Hitball, né? Ah, esse era da H-Ball, tá, então E beleza. depois mas ele depois deu uma chapuletada e tal, na história aqui. Então, acabou, assim, é um prosseguimento do que já havia sido apresentado na Hitball, Entendi. tá? Mas então, vamos Mas lá. é isso. Então vamos para o Bora. Wilson aqui, né? Ah, sobre o Wilson, vamos lá. O que quer começar? Quer que eu, o que tu quer? Então, uma coisa que eu percebo, e a gente até tinha começado a comentar isso no vídeo anterior, é a mudança de abordagem e de personagens que ele faz ali, né? Porque até o David Bowie, ele falava sobre... aliás, falava não, ele incluía bastante coisa surrealista, né? Um certo realismo mágico, uma certa crítica social, só que meio que no subtexto, né? E umas pitadas de niilismo nele, né? Uhum, Então, se eu não me engano, você até abre o vídeo, a parte 1, falando que a obra dele é a obra de uma pessoa desencantada com o mundo, né? Com a sociedade, com a vida, enfim. E aí, eu acho que essa fase dele pós David Bowie, pós Eight Ball, eu acho que ele larga essa questão um pouco mais mágica, surreal, e aí ele começa a falar de pessoas mais comuns, né? Então, assim, se você pega o Como uma Luva, o
próprio Boring, o Pussy, ele fala ele usa meio que um herói clássico, só que é um herói com várias fraturas ali, né? Então, tipo, ele pega aquele modelo do herói e fala, ó, tá vendo esse modelo do herói aqui? Na verdade, nem todo protagonista é um herói por si, né? Às vezes ele parece um herói, mas na verdade ele esconde coisas bizarras, fetiches bizarros, igual no caso do Boring, né? No, como uma luva também, né? Que o personagem ele é obcecado por algo e aí ele vai atrás desse algo, mesmo sem saber se é algo válido para a vida dele ou não. Então, eu vejo que ele larga esse tipo, esse esse modelo de herói para desconstruí-lo e ele começa a usar pessoas meio que comuns, né? Sei lá, um pai de família, um cara divorciado e que muitas vezes não tem um objetivo na vida, porque esses heróis da primeira metade da carreira dele, eles sempre têm algo, eles sempre estão buscando algo. Agora, o Wilson, por exemplo, o que ele busca na vida? Né? Além de falar mal da vida e dos outros. Uhum. O cara do Mr. Wonderful, ele é um divorciado, ou separado, enfim, que tá ali só vivendo e aí precisa um casal de amigos dele arrumar um encontro às cegas com uma mulher para ver se ele se mexe na vida, né? Então eu percebo que ele começa a se focar em pessoas comuns, geralmente pessoas derrotadas na vida, né? Que não tem muito o que lutar na vida delas, mas ainda assim querem viver, né? Acho que isso é engraçado, porque ele poderia falar dessas pessoas que são uns zero à esquerda, mas que elas se acomodam e aceitam isso. Uhum. Só que essas pessoas que ele, que ele começa a contar as histórias a respeito delas, eu vejo que são pessoas que, de alguma forma, tentam lutar contra essa situação de derrota na vida, né? Acho bastante curioso. Tem porque uma coisa que é curiosa, aliás, é uma coisa que se arrasta dentro da história dos quadrinhos, é de tentar associar determinados autores a outras figuras né, no campo das artes como um todo, né, ou da literatura, enfim. Eu já até comentei isso, né, sei lá, a Fred com o Lewis Carroll, o, o Isor McKay com, sei lá, às vezes querem associar ele com o Salvador Dalí, eu acho meio esquisito, né, porque ele veio antes. Uhum. Mas, enfim, e aí tem esses esforços, assim, Exatamente. mas aí tem esses esforços, assim, de querer associar o Bernard Hogarth com o Michelangelo. Aliás, vários querem associar com o Michelangelo, acho engraçado isso, né? O Michelangelo dos quadrinhos, tem 500 Michelangelo dos quadrinhos. Tu pega a crítica dos quadrinhos dos anos 70, chamava muito o crepáculo do Godard dos quadrinhos, né? Pensando para o cinema daí. Uhum. Sim. Mas enfim, e aí nessa toada aí, o Daniel Close é muito associado com o Samuel Beckett. E eu acho que esse tipo de associação sempre tem essa coisa meio tosca, assim, de os quadrinhos ser considerado uma coisa menor para ele conseguir ter um prestígio olhando para uma arte maior, né? Sim. Mas essa associação ela tem dá para se aproveitar algo dela, que é prestar atenção no seguinte, que os personagens, e aí nisso eu estou falando isso porque eu acho que isso é o que se mantém no Daniel Close em tudo, entendeu? Assim, do H-Ball e no pós-H-Ball, né? Tu falou muito do que mudou, por isso que eu quero falar o que ficou, né? Sim. O que se manteve os personagens eles são todos muito neuróticos, que é uma coisa que é muito presente no Samuel Beckett. Eu acho que nisso que dá para falar em termos de proximidade.
né? Ah, todos os personagens dos protagonistas do Daniel Klaus são muito, muito neuróticos, né? E o Wilson, particularmente, é uma exuberância de neurose, né? Ele é a Total. neurose à flor da pele, né? Ele implica com tudo, as coisas que não saem do jeito que ele quer. Ele tem uma necessidade de controle, uma necessidade de julgamento, né? Ou seja, o mundo para ele tem que ser colocado dentro de uma perspectiva moral, Sempre. e portanto ele tem que seguir uma ordem. E aí que ele se torna um personagem trágico, porque alguém que tem uma perspectiva moral e ordenada do mundo, como ele, e conforme a gente vai acompanhando a vida dele, tudo que ele faz é só cagada, né? Então, então isso faz com que tudo que ele pensa não corresponda com o que de fato ele acaba vivendo. E aí vem o efeito cômico disso, né? O efeito cômico e ao mesmo tempo melancólico, porque já estragando para quem não leu, porque se você não leu ainda e está vendo esse vídeo, provavelmente você vai estar tendo uma experiência horrível. Lá para o fim, que ele tem o lance com o Neto, eu acho aquelas cenas lindas, lindas. E isso aí também a gente começa a falar das diferenças com a fase pós-8-ball com a fase 8-ball, né? Porque assim, a gente até já tinha comentado no vídeo anterior, né? Por exemplo, o Ghost Road, o, o, o David Boring, assim, eles têm momentos poéticos, né? Mas são momentos assim que a gente pode dizer que são relâmpagos, né? São lampejos assim, Sim. e tal. Uhum. No caso do Wilson, e a gente vai ver isso até já adiantando no Pattinson, eu acho que até é demais, assim, a ponto de daí não já perder a mão. Mas no Wilson isso é mais frequente. Entende? Assim, essa singeleza, essa delicadeza, ela começa a ficar mais. Ela não é mais um relâmpago, né? Isso já é uma tempestade mesmo. Assim, né? Então, não é um relâmpago isolado. Assim, a gente está vendo, são clarões e clarões, um atrás do outro, assim, de uma certa delicadeza no meio desse cara neurótico e ridículo pela sua neurose, mas ao mesmo tempo com momentos muito delicados. E esses momentos vão ficando cada vez mais carregados, já que eu estou usando uma metáfora de tempestade mesmo, porque chega no final, a relação que ele tem com o neto, né, de tentar, por exemplo, eu acho muito bacana, eu não vou lembrar agora, eu li faz alguns meses, mas ele descobre de um personagem meio ridículo, acho que da televisão, uma espécie de, assim, pra gente fazer um exemplo, né, ele descobre a galinha pintadinha, né, assim, exemplo tosco, Ah, sim. fazer uma Verdade. analogia tosca, ele descobre a galinha pintadinha, ele acha aquilo ridículo e a gente acaba descobrindo um pouco depois que aí numa outra depois é legal comentar a estrutura, né, do quadrinho. Ah, E aí é o. Cadê? depois ele acaba num outro momento ele mostrando um bonequinho dessa a locomotiva, ele tem uma locomotivazinha assim. É Thomas a isso, locomotiva. exatamente. Isso, Thomas a Thomas locomotiva. a Locomotiva, É que é a exato. galinha pintadinha, né? É só para entender assim. Aí ele começa a Sim. mostrar a galinha pintadinha pro Neto, Nossa, sim, sim. porque ele quer de alguma maneira se vincular. E o Neto tá para ele é um estranho pro Neto, né? O Neto olha por ele e essa cena eu acho a cena muito tocante porque é uma cena que se sintoniza com hoje, né? Porque ele está no computador, ele está à distância, falando com a filha, que ele nem sabia que tinha uma filha direito, ele está sabendo só depois que ele tinha uma filha, está falando então com essa filha que já nem é filha direito dele, que ele não criou essa menina, é filha biológica só, e está falando com o neto, que ele também não tem nenhum muito vínculo, né? E essa filha biológica que até tem uma certa delicadeza de querer chamar ele para o filho, né? Dizer, ó, eu vou, né? Ou seja, de querer ainda produzir um vínculo que é muito difícil ali de se manter, ainda mais à distância e tal. E aí ele cede, né? Ou seja, um cara que sempre é todo metido, diz, isso é uma bobagem, né? Por isso que eu falei da galinha pintadinha, porque é fácil de fazer um paralelo conosco aqui, né? A galera, essa é uma bobagem. Aí tu vai lá e aí vê uma criança, olha aqui, aí tu foi lá, se deu o trabalho de ir no lugar, comprou, sabe? Deixou guardadinho, esperando pro dia do vídeo. Essa cena eu acho muito, muito tocante, sabe? Assim,
eu tô com uma filha em casa, eu sou adotado, entendeu? Por isso que tem o lance da adoção ali no filme, então eu sou adotado. Então toda essa história ali do Wilson acaba tendo tem uns certos paralelos biográficos, tu entende? Assim, que eu acabo me aproximando muito, assim, eu gostei muito o Wilson acaba sendo talvez o gibi do Daniel Klaus que mais me tocou por essas questões, né? Sim, sim. Eu gosto de como o Wilson, ele sempre vive uma linha bastante tênue, né? Sobre fazer a coisa certa, digamos assim, ser educado com o próximo, cuidar da relação dele com alguma outra pessoa e fazer o que ele quer, né? Que é isso que você falou, colocar essa visão de mundo que ele tem à frente de qualquer outra coisa. Então, em várias cenas, que aliás é meio, cada página é um capítulo, né? Então é uma historinha que se encerra na própria página. E com um estilo de desenho E diferente, né? isso, exatamente. E aí é engraçado porque em várias historinhas, em vários desses capítulos, ele tá conversando com alguém ali e aí ele tá seguindo um caminho de ser uma pessoa, sei lá, de ser uma pessoa e não de ser uma fachada igual geralmente ele quer ser para os outros, né? Só que aí, um pouco antes de ele realmente se abrir ali e tal para o outro, sei lá, parece que vem um clique, né, na mente dele, aí fala, não, peraí, você tá fazendo demais, deixa eu voltar para o meu casulo, e aí ele já fala outra merda que deixa a situação ainda pior do que já estava, ou ele, sei lá, rompe algum laço que já estava sendo reconstruído, igual com a filha mesmo, né? Uhum. Não, mas isso, por isso que eu te falo, isso é muito quadro de neurótico, né? Assim, tem uma Sim, necessidade muito totalmente. grande, por exemplo, assim, ó, a gente tá bem junto, conversando, tá, mas eu tenho uma necessidade muito grande de te mostrar o que eu penso de ti, sabe? No Sim, momento que isso não exato. é necessário. E aí ele faz isso de maneira, por exemplo, aquela mulher que ele acaba depois se juntando e tal, né? Sim, E sim, ele sim. faz comentários muito ácidos em relação a ela, Absurdos. mas ele não faz de forma frontal, mas ele é mais forte que ele, tá entendendo? Assim, ele tá lendo o jornal, sei lá, o que ele tá fazendo, a mulher tá fazendo outra coisa e ele solta umas grosserias imensas para ela. Basicamente ela, né, eu não vou lembrar agora exatamente a situação, mas é como se ela dissesse, você tá falando disso em relação a mim? Aí ele, não, 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 mas é óbvio que é, né? Porque ele não, Sim. Uhum. se eu digo assim, é um personagem extremamente neurótico, saca? Ele tem uma necessidade enorme ali de moralização das coisas, né? E aí, portanto, tudo aquilo que não corresponde a uma determinada ordem moral, ou seja, se ela não está se ela não está correspondendo a determinada a expectativa, ou seja, se ela não está fazendo o que é certo naquilo que ele acha que é certo, ele tem que fazer um julgamento, ele tem que dizer alguma coisa logo, sabe? E aí, o que eu acho bacana, por isso que eu volto à cena que eu acho que é um ponto decisivo ali, que é no final, para o lance do Neto e tal, Sim. é que ali é quando ele desarma disso. Ali parece que ele pega, assim, tipo, quando ele já tá bem velho, né? Aí ele meio que dá uma desarmada, porque daí diz, pô, que eu, desse jeito que eu sou, Que eu fui, né? é, Exatamente. Pode crer. E a página final, né? Putz, é uma coisa absurdamente linda, né? é, Esse momento de sutileza que você comenta aí, porque é só ele sentado ali de frente para uma janela, olhando a chuva, e aí parece que ele tipo entende o que é a vida, o que ele é, né? Sei lá. Não tem uma explicação clara ali para o que mas tem um quê acontece. trágico nisso, né? E se ele Exatamente. entende,
ele está de novo achando que ele tem condições Exato. de categorizar tudo aquilo que aconteceu, sabe? Ou seja, assim, ó, novamente ele sendo extremamente neurótico com tudo, sabe? Agora eu entendi. Então, tudo isso aqui, na verdade, sabe? Exato, exato. É muito doido, né? Porque talvez a saída seria uma coisa que eu acho que talvez fugisse fosse realmente um ponto de virada do personagem, seria ele dizer: não, Uma redenção, né? não entendo isso tudo e ok, sabe? Mas ele não é esse cara. Exato, Né? exato. É um cara que nunca dá o braço a torcer, né? A É, nada. e as grosserias E, dele são ótimas, né? nossa, não, sério, eu não lembro de um personagem tão, tão insuportável quanto o Wilson. É inacreditável o quão chato esse cara é. E assim, é, não que cada um não seja chato, porque óbvio que qualquer pessoa tem um pouco ou muita chatice. Mas imagina conviver com uma pessoa igual a ele, assim, tipo, deve ser uma coisa muito doida e, sei lá, você até entende as pessoas com quem ele convive, quererem ficar longe, né, quererem romper os laços com ele, porque realmente é algo muito complexo de você aturar, né? Esse ego misturado com esse medo, né, de, de fazer algo errado. Então, ele constrói sempre esses muros, né? É. Não, e tem uma Muito coisa doido, assim, porque é um gibi que parece muito simples, né? né? Tipo, você lê ele em, sei lá, meia hora, É uma você leitura. mata esse gibi. Bem rápido. Até por essa estrutura de capítulos de uma página, né? Então, rapidinho se mata. Ele tem uma estrutura de crônica, né? Crônica, exato. E só que, mesmo sendo simples e fácil ali, ele fala muita coisa, né? É muito profundo. É. Você, Não, você consegue tirar muito ensinamento de vida, enfim. ah, De como não viver também, né? Não só de não, vida, mas de como não viver. tô folheando aqui, eu tava lembrando. Lembra que ele, inclusive, manda pra cunhada, pra ex-cunhada, ele Sim, manda pelo correio um irmã. pacote de cocô, né? Exato. Não, e a revelação de que ele manda isso é em uma hora, de novo, né? Em que parece que a vida dele está caminhando para se normalizar, entre aspas, né? Ficar Uhum. algo mais ali centrado, tal, sem essa loucura da mente dele. E aí vem isso e aí já, tipo, tudo desmorona de novo. É muito maluco. Como é que tu avalia essa, assim, como produção de sentido, essas mudanças de estilo de página para página? Porque algumas são Putz, bem eu cartunescas, nunca parei para pensar outras assim, são cara. realistas, algumas são Exato. monocromáticas, né? Ou só Tipo verde, essa só daqui, ó. azul, ou só roxo. Meio tom, né, e tal. É, e aí é engraçado porque, por exemplo, umas ele é narigudo, outras ele não é narigudo, uma carinha Exato. redonda. Tem uns que tem uma coisa mais linha clara, a lá EG. Sim. Então, assim, vai essa alternância dos estilos, assim, porque eu fico pensando assim, primeiro fortalece esse aspecto de crônica, né? Que eu acho que porque Sim. uma coisa que isso aqui não é uma graphic novel, né? Assim, primeira, né, no momento que a gente para pensar, porque não é novel, né? Sim, exato. Entendeu? É chronicle, né? Assim, tipo, É crônico. é uma crônica gráfica, né? Não é uma novela gráfica, saca? Então, assim, eu acho que é o primeiro ponto, assim, e esse tipo de recurso favorece isso. E isso, sei lá, para mim, eu acho que isso acaba mudando tudo, né? Porque muda a maneira como a gente tem, a relação que a gente tem com o quadrinho muda porque muda o ritmo dele. E, essas alternâncias de estilo, eu acho que servem, assim, por um lado,
para produzir esse aspecto de crônica, mas também para gerar esse paradoxo que é de uma constância do que a gente está apontando aqui o tempo todo, né? Essa constância do Wilson. Wilson é esse personagem trágico, né? Para a gente não ficar falando assim de tragédia à toa, né? O personagem trágico é sempre aquele que vai lutar contra o seu próprio destino, mas ele não consegue, né? É um personagem fadado ao fracasso. E então ele é um personagem trágico, portanto, e não, incapaz, pelo menos até em grande parte, incapaz de mudança, mas que em termos gráficos muda o tempo inteiro, sacou? Sim, Isso que pois é, exatamente, muito doido. né? E aí, então esse Faz exercício sentido. acaba esse exercício ele é muito bacana justamente para produzir contraste. Só que é um contraste que não é a nível narrativo, né? Esse contraste ele é narrativo, ele é jogado entre a narrativa e a estética, né? Então assim, por um lado tu tem uma história de um personagem que não muda e por outro lado tem uma história em que visualmente ela está sempre mudando, né? Exato. E o que dá a sensação de passagem de tempo. Então é como se dissesse assim, se a gente fosse pensar para os dias de hoje, aquela pessoa que tu vê que ela tá gorda, ela tá magra, ela tá careca, tá cabeluda, tá? É uma pessoa que tu vê e ela muda porque a vida muda, né? A gente passa, a gente vai mudando nosso rosto, nosso corpo e tal. Mas ela fala assim, mas ainda é sempre o mesmo. Tu encontra aquela pessoa 30 anos depois, pô, é o mesmo cara, não sei o quê, olha só, não, eu nem reconheci de ver de rosto, mas ele abriu a boca, porra, fala é o mesmo Exato, é. papo merda, sabe? Aquela coisa assim. Então, parece que funciona nesse mesmo jogo, assim, né? Mas não Muito, sei, muito, eu acho que tem mais verdade. coisa aí. Mas, assim, a primeiro momento me vem isso. O Wilson super narigudo aqui. Uhum. Cara, eu acho que você matou a charada, né? Talvez para induzir também, né? Tipo, sei lá, você olha uma página mais realista, entre aspas, e aí você acha que vai ser algo mais sério ali, mas na verdade é tipo uma piada completamente bizarra ali, de humor negro e tal. Ou o contrário, né? Às vezes você pega uma página que é mais cartunesca, tipo uns micro Wilson passeando com o cachorro, e Uhum. aí é algo triste, enfim. Acho que tem também esse jogo, né? Essa brincadeira com os gêneros dentro Uhum. da história. Uhum. Vamos pular então para o próximo. Tu quer falar do Mr. Wonderful, então, que tu leu? Esse eu vou só te assistir falando, porque esse eu não li. Então, vamos falar, vou falar do Mr. Wonderful, mas assim, é uma história bastante curta. Tem 77 páginas, então, e é uma história muito simples também. A sinopse até, tipo, cadê? Fala aqui, um romance de meia-idade por Daniel Klaus. Essa é a sinopse. E então, quem é esse Mr. Wonderful, que é esse carinha aqui da capa? Ele é um cara que tá ali por volta dos seus 40 anos. Um cara bastante novo ainda. Ele deve ter acho que uns 40, 42 anos no máximo. É, como eu já tinha citado anteriormente. Ele tinha sido casado, um casamento não muito feliz, e aí ele tá já há 6 anos solteiro, separado, ou divorciado, eu não lembro se ele era realmente casado, né, no papel e tal, mas ele tá há 6 anos solteiro, e depois do casamento a vida do cara tá completamente parada. Ele tá há 6 anos sem sair com uma mulher, sem sair para conhecer pessoa. Ele basicamente só trabalha e trabalha, assim. E aí, qual que é a história desse gibi? Ele se passa ao longo de uma noite e uma manhã na vida desse cara, né?
Então, começa ele chegando em um restaurante, um café e tal. Ele vai... um casal de amigos arrumou um encontro às cegas para ele. Então, é engraçado demais, né? Porque, tipo, quem imagina... Já tá tudo pronto para dar errado já. Né? Não, beleza que a história é de 2007 ali, né? No final da década passada. Mas ainda assim, né? Tipo, já era uma época em que encontros às cegas praticamente não existiam. E, Não, enfim, que ele nada. vai... Tá falando uma idade que o cara tem na história. Ele fala meia idade, né? Então, ele tem 40, mas isso ali em 2007, 2008, né? Já tem isso. Ainda tem, eu acho. Acho que ainda. É que a Ainda nossa tinha, bolha, eu será? acho que a nossa bolha não vive isso, entendeu? Exatamente, a Mas eu nossa acho que bolha esse negócio é esquece. forte ainda, assim. Aham. E aí ele chega no café e tal, e, enfim, um cara completamente neurótico também, né? Ele acha que as coisas vão dar completamente errado. Ele começa a ver umas mulheres entrando e saindo do café, e aí ele acha que vai ser essa, não, mas essa é muito feia, meu Deus do céu, como que meus amigos querem que eu saia com uma mulher dessa? Enfim, o típico personagem Clauesco. calauísco, sei lá, alguma coisa assim. E aí a, a, a moça se atrasa pra caramba, tipo, mais de 1 hora, e quando ele já tá quase querendo ir embora, ela chega. E aí ela chega, ele vê que é uma mulher atraente para ele, né? Só que aquilo, ele quer ser uma pessoa boa para essa mulher durante esse encontro, mas ele não consegue porque a mente dele não deixa, né? Então é engraçado porque ele usa uma coisa que ele vai usar depois no Paciência também, que é colocar o balão não inteiro dentro do quadro. Tipo, alguns balões ficam só metade Uhum. dentro do quadro, e aí você não consegue ler a frase inteira. E isso mostra ali um personagem que não está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo ao redor dele, né? Uhum. Que está mais preocupado nessa conversa consigo mesmo para saber se o encontro vai ser bom ou não, se essa mulher vai achar que ele é um idiota ou não, um fracassado ou não. E aí é isso, é a história de um encontro que tem tudo para dar errado. Eventualmente ele vai dar errado, mas tem aquilo que eu comentei no começo, né? De que esses personagens do Klaus mais maduro, eles sabem, eles têm ciência do quão do cometido do cometidos em um fracasso, né? Eles estão, mas no fundo eles querem sair disso, né? Eles querem superar esse medo que o Wilson tinha, né? Por exemplo, de se abrir para os outros, esse medo que o Mr. Wonderful tem de ser uma pessoa confortável para outra, né? De novo, se abrir para o outro, né? Não ficar fechado ali remoendo os próprios sentimentos ruins. Então, esses personagens, no fundo, eles querem uma mudança, né? Eles querem É. Então tu diz assim que chegar em algo. diz que então acaba sendo inerente uma vontade de superação. Isso é. Exato, exatamente. Só que eles não sabem como, né? Uhum. Como eles não sabem, o que eu vejo muito é isso. Esses personagens não sabem como se adaptar ao mundo. Eles querem que o mundo Uhum, sim. se adapte para eles, Sim, né? sim, sim. E não existe isso. Né? Não, sim, claro. E essa é a graça desses personagens, né?
Exatamente. Sei, já emendamos. E Desculpa, fala, perdão. não, é isso, porque eu não vou falar muito mais, porque a história tem umas viradas que você não espera, mais pro fim, assim, né? Só que, enfim, é curta, e aí se eu for falar mais, eu vou acabar entregando o gibi inteiro. E como é um gibi que nunca saiu aqui no Brasil, também, quanto menos falar, acho que vamos ver se instiga a galera aí atrás. Mas é um gibi muito bom, cara. É um gibi que fala, né, sobre essa questão de você tentar ter o mínimo de amor a si próprio, porque aí é um clichê aquilo, né, de que se você não se ama, como você quer que outra pessoa te ame. Uhum. Mas, apesar de outros gibis do Klaus falarem isso, né, de forma mais dar umas pinceladas nesse tema específico, eu acho que o Mr. Wonderful, o foco, né, é mais nesse, assim, de você se aceitar do jeito que você é e você não vai mudar o mundo, né, para fazer com que as pessoas aceitem você. Uma hora você vai achar alguém que te aceite ou não, mas isso é da vida, né? Isso Uhum. não tem como você controlar 100%. Não, eu te interrompi antes, porque tu falou como tu estava justamente fazendo esse diagnóstico, assim, porque daí a gente chega no indo para o paciência, né? A edição Sim. que eu tenho eu peguei quando saiu ainda pela Fantagraphics, né? Oh, chique, hein? Belíssima edição. O porque aqui essa vontade de superação, ela é o próprio mote o principal mote da história, né? O cara tem Uhum, total. uma história de viagem no tempo. Então o cara chega em casa, a esposa foi grávida, foi brutalmente assassinada. E aí ele passa o resto da vida tendo uma vida lixo, né? Por causa disso. Ó, só uma coisa, isso acontece nas primeiras páginas do gibi, viu? Então não é Sim. spoiler, fica tranquilo. E aí, sim, não, isso é o que dá, é o que a história faz andar. Embora não saber disso, eu estou Sim. estragando não adianta enfeitar, não. Isso é sacanagem que a gente está fazendo. Porque quando eu li esse negócio, eu não sabia que ela E- tinha morrido, eu levei um susto, cara. Tudo bem que é no sim, começo, mas sim, foda-se, é um susto do cacete, assim, sim, tu tá lendo assim, de repente tu vira a página e, porra, cara, o que sim. aconteceu? Porque o foco da história, inclusive tu começa, como o gibi se chama Paciência, tu começa a imaginar que o protagonista é ela. É ela, né? Exatamente. E aí tá, aí tu começa ali os dois conversando sobre gravidez, sobre ter um filho. Aí eu me identifiquei horrores, porque assim, papos é quase o mesmo. Aí tu percebe o quanto que nós todos somos um bando de gente sem graça e parecida, né? E Exato. aí tá, eles estão lá conversando sobre, né, nas neuras de ter um filho e aí quem é, tipo eu que já fui professor de roteiro, tu sabe que aquele cara que aparece na televisão vai ser importante, porque eles estão dando muita ênfase para aquele coach barra pastor, barra guru de autoajuda, cacete que aparece demais na televisão. Mas tá, a história anda, aí tá, começa a focar um pouco no cara, mas tu imagina que isso é uma coisa um tanto alternada, vai voltar a focar nela. De repente ele vem em casa e ela tá morta, sabe? E aí tu diz, Sim, puta que pariu, é uma bizarro, virada de cara. página, assim, né? Que essa coisa, que isso é uma É, coisa maravilhosa dos quadrinhos, né? Os quadrinhos têm que isso é uma das coisas que eu acho mais lindas, assim, sobre a arte dos quadrinhos, né? A virada de página, né? Assim, tu tá lendo e de repente, pá, aquela exatamente, isso é virada muito de louco. página, assim, é, tem virada, olha, tem virada de página que faz a gente pular realmente da cadeira, né? Que nenhum filme faz, às vezes, faz com uma cena muito impactante, um determinado jogo a partir da montagem. Sim. E, e aí, bom, ele tem uma vida de merda depois disso, até passa um tempo na prisão, porque acaba sendo acusado de sendo suspeito, né? É o principal suspeito. Ah, verdade, exatamente, ainda tem isso, eu não lembrava disso, cara. Ele passa um tempo na prisão, planeja uma Ele é vingança. acusado, né, de ter matado a própria esposa. Mas também nunca consegue provar. E aí não provam que ele matou e ele também não descobre quem que matou. Aí a gente está num futuro, aí eles mostram um futuro meio pop art, meio cafona, que é esse futuro aqui que não.
não faz Exato. sentido. E aí ele descobre, assim, por acidente, assim, de maneira muito tosca, uma máquina do tempo. Bom, e aí começa, né? Ele voltando e tentando consertar as coisas. E aí tem aquelas brincadeiras de paradoxo, né? E assim, ó, vamos lá. Antes de a gente desenvolver mais análise, já digo de cara, o Paciência me decepcionou, sabe? Foi uma obra do Daniel Clowes que eu achei muito aquém do que ele entrega, geralmente, né? Porque, assim, ó, primeiro essas brincadeiras com os paradoxos porra, o troço, sabe? Manjado. Manjada, né? Saca? Chega a ser chato, tu já sabe, assim, tu começa a telegrafar a trama, né? Assim, dizer assim, tá, ele vai fazer um negócio que vai afetar tal coisa. Tudo bem que tu não saca de cara quem é o assassino da mulher e tal, isso também a gente não vai falar que também é sacanagem. Mas assim, Já contou que ela morreu, né? já contamos que já morreu, né? Ainda Agora contar quem é o o assassino daí assassino. é o cume da sacanagem. Mas mas assim, mas essa coisa dele voltar para o passado, dele perceber que conforme na coisa meio, né, de Senador do Futuro, a Dark, né, a série Dark da Netflix, assim, sabe, esse tipo de brincadeira, ela já é tão surrada, né? E aí ele faz isso, e aí o que ele produz de novo sobre isso? Nada, né? No máximo que a gente tem ali de novo, são bons personagens, são de novo um protagonista profundamente neurótico, né? Que ele vai fazendo as coisas e ele vai se questionando e ele vai basicamente sempre são níveis de conversa consigo mesmo. Os protagonistas dele sempre são assim, né? Sempre pessoas que têm Sim. níveis de conversa consigo mesmo. Mas é, mas tá, ok, vai nisso. Só que mais do que isso, o que me chama a atenção é que daí no Paciência há um heroísmo que eu nunca vi em nenhum outro trabalho do Klaus. Né? O protagonista ele tem um quê de ridículo, mas ele é um herói. Bom, aí eu vou ter que estragar, porque senão a gente não consegue desenvolver o raciocínio. No final ele Fala, fala, consegue, fala. no final ele consegue atingir parcialmente o objetivo dele. Então, assim, ele é um herói mesmo. Não tem mais aquela coisa. Não estou dizendo que as outras histórias do Klaus, os caras têm que se fuder e nada dá certo. Não, mas assim, de entender que a vida não se resume a uma narrativa, uma narrativa de herói. E aqui não, aqui se encaixa uma narrativa de herói. No final nós temos um herói, né? Assim, basicamente se botasse ali uma capa, uma cueca por cima das calças e tal, dava para ir, sabe? Eu quero dizer assim, eu não achei tão longe. E assim, para quem é fã de quadrinhos, quem assim tem ojeriza de quadrinhos super-heróis e venera esses quadrinhos mais independentes, eu faço isso até como provocação. Não achei tão longe de um Deadpool isso aqui, entendeu? Em termos assim de um personagem que é o Deadpool é um neurótico também, né? E olha que eu mal leio Deadpool, não tenho paciência, mas a brincadeira também é a mesma, né? O Deadpool é um cara que fica ali conversando, falando consigo mesmo e fazendo piada, e a piada, na verdade, é uma maneira que ele tem de distensionar todas as tensões que ele carrega consigo, e blá, 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 blá. E aí ele vai lá e tenta fazer uma atitude heróica e parcialmente ele consegue. É o que a gente vê aqui, né? Cadê aquela capacidade de enxergar o mundo que o Klaus tem que não se resume justamente a esse filtro narrativo, né? Aqui eu não vi, não sei, tu pode agora falar aí uma coisa que salva o gibi pro meu olhar. Eu fiquei bastante, Uhum. eu terminei ele e falei assim, sei lá, eu achei Sim, sim. decepcionante. Uhum. Não, eu te entendo, porque eu li o Paciência duas vezes. A primeira vez eu fiquei exatamente assim, mas tipo, eu fiquei sem, sei lá, captar exatamente a mensagem do gibi, né? E aí, sei lá, passou um tempo, assim, uns meses e tal, eu fui reler, porque eu ia fazer a lista de melhores do ano e tal, né? Aí eu falei, vou reler, porque, sei lá, eu senti que eu não tinha lido direito, assim. E aí, quando eu reli, eu acho que eu entendi melhor, assim, ou ao menos, sei lá, não sei se era o objetivo do Klaus, né? Ou se minha leitura foi diferente, eu estava em outro momento ali e tal.
Mas eu acho que essa questão que você cita do heroísmo vai ao encontro, né, dessa questão de que esses personagens mais maduros do Klaus, eles têm aquilo de que eles querem, eles têm um objetivo na vida, né? Eles querem fazer algo de bom, mas ao mesmo tempo eles não conseguem, porque por N motivos, mas principalmente por culpa deles mesmos, né? E aí eu acho que no Paciência é meio que esse personagem falando, ó, eu sei que eu não sou grande coisa, eu não consigo fazer muita coisa, mas mesmo assim eu vou fazer do jeito que der. Então eu sinto que nessa minha releitura eu vi uma questão que acabou fazendo sentido com essa história, mesmo sendo um enredo suado, que acaba caindo para essa questão do herói puro e simples. Eu acho que tem uma subversão no sentido de ser uma pessoa completamente derrotada, uma espécie de pária para a sociedade, né? Porque o cara tinha sido acusado de, de ter matado a esposa grávida, né? Mas deixa eu E, te fazer sei uma lá. provocação. Qual é a diferença disso pro Deadpool? Então, aí é que tá, né? Tipo, não Tirando a roupa. existe. Não existe. Só que o Deadpool, ele é um personagem que abraça essa questão da galhofa, né? Essa questão de que ele é um personagem dentro dessa engrenagem maior, e ele não é uma peça que vai ser esmagada por essa engrenagem. Enquanto o marido da paciência, no fundo ele é, né? Não sei, deixa depende da história, não sei. Não, eu tô dando aqui um Sim. chato aqui, mas é porque. Não, e faz sentido o raciocínio que você teve, porque né, se você parar para pensar racionalmente, é exatamente isso, né? É uma história já contada várias vezes, né, mudando alguns elementos aqui e ali, mas eu acho que esse elemento principal, que é o protagonista em si, aliás, o protagonista em si, mais ou menos, né? Porque na verdade, mesmo ela estando morta, tipo, sei lá, 80% do gibi, eu acho que a paciência, né, dá para falar que ela também É um personagem talvez importante. a principal, né, protagonista do gibi. Porque sem ela, sem o amor que o cara sente por ela, não tem história. Mas eu acho que essa questão de ser um personagem completamente atípico para fazer esse ato de heroísmo, acho que dá um sabor diferente ali. Pois é, não, esse Data Vênia, né? Data Vênia, essa aí eu não entendo a leitura que está construindo, mas não me toca, saca? E até por causa do final, assim, quando a gente pensa aquele final, também O uma coisa que a gente sempre, final, na verdade, eu nem lembro muito bem. não, olha o último quadro, Eu até folhei aqui, mas, tipo, eu não consigo mas não, lembrar. pega o último, Mas último, último quadro, o e último aí quadro. última página, e aí uma coisa que Que é também, que é uma essa coisa, página doida aqui, né? que aí tem aquele papo ali psicodélico, poético e tal. E aí o que, de novo, né, assim, o que sempre a gente elogiou no primeiro e ao longo desse segundo vídeo aqui, né, essa força poética do Daniel Klaus de conseguir extrair poesia do ordinário, saca? E Exato. aí Uhum. aqui, não, aí aqui ele puxa para um extraordinário idiota, assim, sabe?
E mais do que isso, ele não extrai poesia, ele força a poesia, sabe? Aí no final É, ele termina com essa, isso, com essa, essa coisa sim, assim, sim. no final eu me integro com os 1000 universos, sei lá, não tô lendo, não tô lendo aí, mas eu tô puxando assim, porque é uma pobrinha idiota qualquer, assim, de viagem no tempo, que o cara se dilui no tempo e tal, que de novo é um papo, sei, não sei, parece que leu poesia B, assim, sabe? Ruim Aí se inspirou. é. Então, não sei, de verdade, assim, eu achei muito no piloto automático e assim uma obra feita com nome, sabe? Assim, Daniel Klaus, mas assim Uhum. não tem, não tem, tá longe de ter a robustez poética, a robustez, inclusive gráfica. O Douglas, né? O Douglas Ugra, né? O Douglas foi quem, inclusive, acho que foi ele até que eu cheguei a resenhar ali no Instagram do Código Sargento, eu resenhei, eu Aham. falei que não tinha gostado e tal, eu apontei o que eu vi de problema. É, faz pouco tempo, né? Faz umas semaninhas, eu Faz pouquinho, lembro. faz um Aham. mês, eu acho, menos de um mês. E aí ele comentou um ponto também que eu não tinha prestado atenção, que era o uso das cores também. Ele falou assim, pô, dos trabalhos coloridos do Daniel Klaus parece ser mais assim também no piloto automático, assim, não tá, por exemplo, aquilo que a gente viu no Wilson, que eu acho que até ressaltou aqui o quanto que isso acrescenta. Sim. No Daniel Klaus isso parece, no Daniel Klaus, no Paciência isso parece meio confortável, não é que tá ruim, mas está numa zona de conforto, né? Ele fica ali com essa paleta de cores que me lembra um pouco quadrinhos. Chapada, né? Mas é uma coisa também que lembra Esse muito. negócio psicodélico mesmo, né? Enfim. Mas é uma coisa meio assim que eu acho que transita entre a psicodelia e os quadrinhos, aqueles quadrinhos românticos dos anos 50, Faz sentido, pode crer, saca? exato. Aham, E, total. e aí o. E aí fica Algumas páginas até, né? Tipo, assim, que são iguais, né? sim, sim, sim. É, pois é. E aí fica Faz nessa. E aí sentido. fica nessa coisa meio 50, 60, né? 50 dos quadrinhos românticos, 60 da parte mais psicodélica. Então fica nessa onda meio retrô. De novo, esse retrô que também é muito surrado, já muito aproveitado. Então, assim, é um trabalho que me soa muito feito no. Eu não sei como é que. Aí fico, de verdade, a minha grande curiosidade são as condições de produção desse trabalho. Assim, tipo, ele foi contratado para ter que fazer, e aí vira aquela coisa do tipo, eu tenho que entregar porque eu já fui pago. Saca? Começa a ter Não essas coisas tenho a na mínima cabeça. ideia. Tem alguns quadrinistas que, né, que já tem um certo renome e tem um certo, às vezes, fazem Sim, sim. uh, contratos assim, né? O cara recebe antes. O mercado francês, boa parte do mercado francês é assim, né? O cara é pago antes para produzir, né? Aí ele produz X livros, né? Ou tem que produzir em um ano, tem que produzir aquilo ali, então já, né? Então, e aí e às vezes o cara não tá com ideia, no final das contas entrega uma porcaria porque era o que dava, enfim, já estava sendo pago, então eu Sim. não sei se aquilo não foi uma coisa assim. E aí saiu esse negócio assim que eu achei meio assim, meio quase na lógica não foi o que deu. O Paciência, eu gosto, acho um quadrinho bom, mas realmente não tá na mesma prateleira do David Bowie, do Wilson, enfim. Uhum. Vamos falar do cinema, então, já que a gente falou Falar do sobre cinema. quadrinhos. Os outros a gente não leu, né? Aliás, só para a gente fechar o papo quadrinhos, eu queria só comentar, né, que a gente até falou que tem mais uma publicação de uma historinha do Daniel Klaus no Brasil, que é Ah, bem essa lembrado. coletânea Comic Book, que saiu pela Conrad, o novo quadrinho americano. São várias outras, tem muita história boa aqui, cara. E aqui tem uma historinha dele, que é Parasita. Não, perdão, Parasita. Caricatura. Onde é que eu tirei Parasita? Caricatura. E, inclusive, a história que abre é a história dele. Né? Bom, isso aqui está esgotado, mas assim, até um tempo atrás, quando eu estava, casualmente, eu fui procurar isso aqui para recomendar para alguém, não era ainda tão terrível de achar em sebo, assim, né? Não, é fácil de achar em sebo, assim, tipo, por uns R$ 30, por aí. E assim, ó, Nessa faixa de 30, R$ 40.
Não, e é engraçado que assim, alguns nomes que depois ficaram conhecidos aqui do público brasileiro, né? Que naquele momento, Sim, muito massa. e que essa edição aqui, que é de 2006, foi o que eu falei, né? Não, que 2006, o quê, cara? 99, cara. 99. Naquele 99, momento eram autores bastante desconhecidos ainda, né? Adrian Tomini, olha só. Agora, Adentomini. todo mundo é íntimo do Adrian Tomini por causa do... Mindine saiu no Brasil com o nome de Intrusos, né? Intrusos. Intrusos, isso. A Adrian Tomini, o próprio Daniel Klaus, Os irmãos Hernandes também acham, não tem? é só Tem então, alguma os Irmãos coisa aí. Hernandes aqui. Mas os Irmãos Hernandes, acho que em 99 já tinha alguma coisa deles aqui. Já tinha saído, né? Mas um nome que também depois foi ficar sendo conhecido é o Joe Sacco, né? Meu saco, verdade. Que virou até febre. Eu que circulo muito assim pelo ambiente acadêmico, chegou uma hora que eu falei assim, pelo amor de Deus, parem de fazer Por trabalho sobre o Joe favor. Sacco, porque assim, tu ia, sei É lá, igual o Watchmen, né? O Watchmen e o é, Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas, Sandman e Mouse. Aí, volta e meia, tem alguns que ficam na moda e vêm junto, colam junto, sei lá, É, Persepolis. E aí o sim, Joe sim. Sacco foi da moda, assim, né? Da moda. Via num evento de quadrinhos, 30% dos trabalhos era sobre o Joe Sacco. Enfim, tem outros grandes nomes aqui, né? Mas esses foram os que acabaram no Brasil se tornando muito... Inclusive o Richard Sala, que morreu recentemente, né? Richard Sala, exato. É. Faz um mês aí, mais ou menos. Né? Foi. Inclusive a última história dele, né? Eu acho. Não, 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 não é. Acho que não é. Não, não é. Não está em ordem aqui. O índice não está em ordem. Não. Mas, enfim. E tem uma história aqui, só para comentar, que que eu adoro, que é uma história punk de abuso infantil, mas ela é, assim, graficamente e narrativamente muito boa. Eu vou fazer aqui propaganda. Que é da. Deixa eu pegar aqui a história certinho para comentar. Que é da Debbie Dreschler, tá? E ficou com o nome de Visitas na Noite. Cara, é uma das histórias mais perturbadoras que eu já li sobre abuso infantil. Uma história curtinha, de 6 páginas, tá? Mas é fantástico, fantástico. Essa é uma autora que permanece desconhecida para nós, né? Sim, até hoje, né? Verdade. Eu nem sei o que mais ela produziu, para ser franco, não conheço o trabalho dela. Mas esse quadrinho aqui, só essas 6 páginas, assim, tu tem vontade de ir atrás de mais coisas. Bom, mas vamos falar então da produção cinematográfica dele. Assim. Bora. Na real, vamos falar, mas meu convite, já que tem alguns filmes, é para a gente falar só de um. Né? Assim, vamos lá. O Wilson a gente não viu, então a gente não vai falar de Wilson. Sim. O Ghost Road, assim, só para passar por cima, foi um filme que deu projeção, né, da direção do Terry Zigoff, que é o mesmo que fez o documentário do Crumb. Foi filme indicado ao Oscar e Exato. é um bom filme. Eu acho que consegue captar muito do ritmo do gibi, assim, tem uma pegada parecida, não, 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 realmente é uma adaptação não fiel, que isso nem existe, mas é uma adaptação, vamos dizer, bastante respeitosa com o material fonte, assim, né? De procurar olhar para o material fonte e de tentar dar vida em cinema para aquilo que tem vida em quadrinhos. Então, acho que isso já como adaptação tem seu grande mérito e é um bom filme, ponto, né? Mas o que eu queria comentar, na verdade, é um filme que é considerado um filme ruim, que é também da mesma turma, né? Que é o Art School Confidential, que no Brasil saiu com um título muito, muito legal, que é uma escola de arte. É um gerador de título, assim, eu acho que eles têm um programa, assim, um software, que quando eles não colocam ali, o software cria, que é uma escola de arte do barulho. Não, uma escola de arte muito louca, eu acho que é isso. Tá? E o Art School Confidential, ele saiu, é uma história de 4 páginas que saiu dentro da HBO, que eu tenho de forma pirata, tá? Já vou avisar, assim, pelo amor de Deus, não me prendam. Eu até Não, botei. e, meu, jogando no Google, você acha as 4 páginas na parte de imagens ali. Então, Pois é, tranquilo. eu botei no envelope ainda como botei dentro de um envelopezinho, imprimi uma folhinha couché, as 4 páginas,
Ó, Tá? papel couché, não pode falar mal do papel couché, Não, não hein? posso falar mal. Que é Inclusive, moda, é moda, inclusive tá eu vou na fazer uma moda. capa dura de 4 páginas couché, né? Porque é importante que tenha capa dura para poder ficar vendo a lombada dessas 4 páginas. E aí, assim, ó, é uma história. Tu chegou a ler esse Art School Confidential? Não, nunca. Então, Eu assim, acho que eu já li uma ou duas páginas, mas inteira não. não, assim, ele não. Porque assim, qual é o lance, né? O Daniel Klaus, ele tem. E o filme mantém isso, tá? Que é isso que eu queria comentar contigo, porque mesmo tu não tendo visto, dá pra gente comentar a partir do que o filme e o quadrinho tematizam. Que é o seguinte. Aham. É, é, o Daniel Klaus é muito crítico ao mundo da arte. Saca? Assim, tem um livro até maravilhoso que eu sempre comento, eu recomendo para o pessoal que quer estudar a relação quadrinhos e arte, livro teórico, é esse aqui, ó, Comics versus Art, do Bart Beach. E ele justamente analisa esse filme, essa adaptação do Daniel Klaus. Ele analisa o gibi e o livro, o gibi e o filme. E aí ele comenta o seguinte, assim, né? Ele comenta, e a gente consegue tirar dali a seguinte ideia. O Daniel Klaus, ele olha para o mundo da arte com muito desdém, né? Porque, assim, ele constrói dentro do Art School Confidential o seguinte, tudo vale para um curso de artes, saca? Então, assim, por exemplo, ele conta a história do guri que, não sabendo o que entregar de trabalho, falou que o seu quarto bagunçado, ele tinha que entregar um trabalho, né, para o professor, não tinha ideia de que entregar, não tinha feito porra nenhuma, morava no muquifo, saca? Assim, tinha pizza espalhada, tinha pizza embaixo do sofá, saca? Assim, o bicho era um porco. E aí ele resolveu passar o migué, que aquilo ali era uma instalação, e convidou o professor para ir visitar o apartamento dele para ter aquilo como instalação. E o professor foi, sabe? Então, assim, e aí o Daniel Klaus comenta isso, assim, tipo, e tem uma parte até que, do ponto de vista de teoria da arte, é um tanto reacionário da parte dele, mas enfim, ele fala assim, pô, antigamente as escolas de arte tinham critérios técnicos, né? Então, pô, tu sabe anatomia, tu não sabe. Se tu não sabe, então te fudeu, né? Tu tem que saber anatomia. E aí ele fala que as escolas de artes contemporâneas, não, tudo cai num grande vale tudo, assim, né? O cara faz um negócio e fala assim, pô, que lindo, que legal e tal, mas Isso. Arte moderna. sim, é aquela, não é nem moderna, né? É arte contemporânea mesmo, né? Que a arte Aham. moderna ainda tem, a mesma arte moderna ela tem alguns preceitos centrais, né? Tem que ser inovador, tem que ser um tanto próprio, tem que ser o próprio da arte, né? Daí aquele purismo de não se deixar contaminar por, sei lá, por exemplo, a arte abstrata, de não ter figuração, a arte surrealista não se deixar ter uma certa racionalidade, o cubismo não se ter uma perspectiva tradicional. Então, até a mesma arte moderna ela tem uma certa exigência técnica. Tu pega a arte contemporânea, isso explode. E aí, é, o, e aí ele vai dizer assim, e aí o clímax o que termina essas 4 páginas é que aí chega um cara e apresenta uma página de quadrinhos, depois de ele mostrar N situações absurdas, que tudo é aceito, qualquer bobagem é aceito, e que os professores são artistas, ele considera os professores como artistas fracassados, que basicamente estão lá só para conseguir ter um salário mensal e para poder comer os alunos, né? Então, depois de ele construir todo esse cenário, aí chega no último quadrinho um cara que, de certa maneira, é ele, vai lá e exibe uma página de quadrinhos e o professor fala, não, isso aí não, quadrinhos não. Isso aqui é uma escola de arte. Ou Quadrinho tá seja, fora. a gente, né, a gente ainda tem princípios, basicamente é isso. E aí o filme daí, claro, o filme, a mesma página de como é um quadrinho muito curto, o filme ele dá uma aumentada nessa trama, né? O, daí tu tem uma história de um crime que acontece na universidade, Aham. mais a coisa vai aumentando de tamanho. Mas em espírito se mantém esse retrato debochado desse mundo da arte. O que dá para a gente comentar, né? Assim, o quanto que no Daniel Klaus a gente pode olhar em perspectiva, o quanto que aparece nos quadrinhos dele um desprendimento, e por isso que eu digo que ele é um herdeiro do Crumb, quando eu falei lá no primeiro vídeo que ele é um herdeiro legítimo do Crumb, um desprendimento de qualquer tipo de tentativa
de se vincular ao mundo da arte, ou seja, de querer ser assim, ó, sabe, eu faço quadrinhos, mas eu também faço arte. Não, ele basicamente fala assim, sim. a instituição arte eu acho ela nojenta e tal, eu faço quadrinhos, o que eu faço é comics mesmo, né? Se é com CS ou com X, aí o papo é outro, né? Mas eu faço comics. Não sei, tu não vê esse tipo de... Porque, assim, só para te dar mais elementos para o meu argumento. Assim, por exemplo, tu pega um cara como... vamos lá, o Chris Ware. Vamos pegar um cara da mesma geração dele ali, né? O Chris Ware é um cara que quer penetrar o mundo da arte. No tanto que o Chris Ware, junto com o Crumb é uma figura irônica nisso. O Crumb tem também uma relação de profissionalismo com o mundo da arte, mas é um dos artistas até hoje mais expostos em galerias. O Chris Ware também é muito exposto. Tem muita exposição, tem muita o trabalho do Chris Ware circula muito pelo mundo da arte. O Daniel Klaus não. E aí me parece que o Klaus vem dessa linhagem assim, do Crumb, essa linhagem de autores que diz assim, olha, a gente está cagando pro mundo da arte, a gente não quer saber de vocês nunca gostaram da gente, então a gente também não gosta de vocês. E a gente procura uma espécie de, que é uma coisa que não tem nem como formular, que é uma coisa meio esquisita, mas de um próprio dos quadrinhos, assim, saca? A gente não quer... Sim, sim. Enfim, não sei, o que tu acha disso aí? Sim, sim. Eu acho que é por aí mesmo, e até porque alguns personagens que ele cria têm essa relação com a arte de forma meio estranha, né? Porque o Boring, por exemplo, ele é cineasta, acho, ou produtor, Ele faz cinema, né? né? Então você pega um cara que é envolvido com a arte que, enfim, tem várias perversões na vida. Você pega... Qual que foi o outro que eu tinha pensado aqui? Como Uma Luva, que é um filme Uhum, que faz o personagem entrar em um mundo completamente onírico, uhum. de delírio ali. Então, ou seja, é a arte sempre é, dando um jeito de mudar a vida da pessoa e nem sempre é pro bem, né? Às vezes pro mal também. Mas acho que eu vejo isso também. Essa questão de ele querer se distanciar, né, desse glamour da arte, e também usar a arte como um elemento que nem sempre 100% bom nos enredos, nas tramas que ele escreve. Eu não sei, eu vejo ela como um gatilho para o ridículo, né? Assim, me parece que Isso também, os exato. artistas dele... Um gatilho para um mundo subterrâneo, assim, né? Sim, é um mundo subterrâneo, mas é um mundo... subterrâneo, mas não é um mundo subterrâneo, assim, que inspire medo Não, ou exatamente. reverência. Não, é um mundo ridículo, é Exato, um mundo exatamente. patético, né? Assim, é Um um... mundo que não tem sentido, igual a gente tinha falado, que vários elementos surreais dele não necessariamente precisam ser explicados, né? Uhum, Então é isso, né? Um mundo que não tem explicação. é, Ele existe, ele é ridículo, ele é bizarro e não adianta você querer explicar, dar um sentido para aquilo, porque é, você não vai, você só vai quebrar a cara. E aí parece que, de certa maneira, os quadrinhos vêm como alguma tentativa, eu digo, estrutural, né? Eu digo, não... Uhum, Estrutural mesmo, assim, botar quadros um atrás do outro, assim, só isso. É uma tentativa estrutural de fazer isso, pelo menos fazer, não de ter sentido, mas de pelo menos produzir algum sentido, né? Ou seja, de ter a possibilidade de isso produzir algum sentido. A gente olhar para esse panorama, assim, dizer assim, olha, ok, esse mundo sem sentido, assim, mas quando a gente coloca ele numa história em quadrinho, a gente consegue dizer algo sobre ele, que é diferente, exato. que é algo que ele já no Art School Confidential ele critica, que é essa galera que vai para frente. Assim. Tem uma hora que ele fala assim, quando tu vai diante de um quadro, só ganha quem tem mais abobrinha para falar. Então o cara vai lá na frente do quadro e fala, não, isso aqui é uma alusão à origem da obra de arte de Heidegger, onde eu penso uma analogia com os sapatos de Van Gogh, portanto eu penso
a técnica do objeto, que não sei o que, não sei o que. Aí o cara puxa uma abobrinha teórica. Eu puxo isso muito porque uma vez eu fui, deixa eu contar um papo que eu vou me sintonizar com o Daniel Klaus, eu fui numa exposição aqui no centro de Florianópolis, e aí antes de eu chegar nos quadros, tinha uma torre com uma citação da origem da obra de arte do Heidegger, né? Que é um texto clássico de estética, né? Assim, eu dou aula de estética na pós-graduação, então a gente passa por esse texto. Mas é um texto assim que, enfim, para quem não está acostumado a ler texto acadêmico, é um texto... Não vai entender nada, né? É um texto denso. Não, assim, se tu pega ele do comecinho, eu até acho que não é dos piores, mas enfim, mas não é um texto, né? Não é uma leitura que tu lê, assim, correndo, nem nada. Então, mas por que estava ali, né? Porque tu entra assim, Heidegger. Assim, e aí tu vai, e aí então tu já vai predisposto assim, não, vou ver os quadros, trazendo todo um repertório teórico, mas na real os quadros eram medíocres, eram uma merda, saca? Assim, era tipo, sabe aquela coisa do até meu filho faz, só que naquele caso ali não é porque era simples, porque tem coisas simples que são geniais. Não, era simples e ruim, saca? Era simples, não tinha novidade nenhuma, era um troço. Então, basicamente, só tinha o Heidegger estava ali servindo de anteparo para alguém dizer assim, olha, banco intelectual para poder ver alguma coisa que presta no que eu faço. E aí, esse exemplo para mim é muito marcante, porque o quadrinho ele pode até se cercar de algumas estratégias assim, né? Tem a ver com as citações na página, saca? Tem algumas estratégias nesse sentido, né? Uma obra brilhante. A gente falou ali, o Beckett dos quadrinhos, sabe essa coisa assim? Tem maneira, mas eu acho que, mas eu tenho a impressão que ele como mídia, ele não consegue até por uma questão histórica, pela própria valorização ou subvalorização histórica dele, ele não consegue produzir esse tipo de coisa. Ou seja, ele não tem uma torre de Heidegger na frente dele. Sim. Entendeu? Então isso faz com que ele tenha que, de alguma maneira, se esforçar mais para não, como eu digo, não entregar um sentido, mas fazer com que esse panorama, de alguma maneira, possa vir a produzir um sentido, né? Para quem estiver olhando. E aí, sei lá, e eu acho que isso perpassa essas histórias do Daniel Klaus. Acho que é isso também. Eu tinha uma pergunta para te fazer, mas eu esqueci. Então, se você quiser Se não for cortar sobre essa Heidegger, parte... cara, pode estar de boa, só não me pergunta nada. Não, putz. E pior que era uma pergunta que ia gerar papo, mas enfim, esqueci. Não, é tudo bem, o vídeo já está enorme, eu acho que talvez... Acontece. Não, ó, aí, se eu lembrar, a gente volta e faz a parte 3, entendeu? Imagina, ninguém mais vai aguentar, nem o próprio Daniel Klaus que está assistindo, que eu sei que nesse momento ele está em prantos, depois de Aqui, eu ter um falado abraço. horrores do Paciência, né? A gente ter falado que ele está em... Não. Depois a gente ter chegado a essa conclusão que ele é um artista em franca decadência, imagina o quanto esse homem agora está, assim, ele está acabado, né? A gente vai ter amanhã na matéria do Ele já tá queimando as páginas do gibi que ele tava fazendo aí. não, sim, e amanhã a matéria do G1 é a artista underground se mata depois de escutar Isso, o YouTube pesado, hein? do YouTube brasileiro, né? Imagina, vai ser um efeito catástrofe. É o Brasil, mais uma vez, conseguindo acabar com o mundo aí, né? Não, a gente tá ficando bom nisso. Tá. Bem, Thiago, já que tu não tá lembrando, Acho que é isso, né? então é isso. Não, ó, qualquer coisa, a gente grava e corta essa parte aí, coloca a pergunta nessa parte e aí fechou. Ou a gente emenda para o próximo vídeo. Bom, de qualquer Exato. maneira, eu já falei isso antes da gente estar gravando, eu vou manter aqui o papo. A gente tinha combinado só fazer um papo da Daniel Klaus, mas o convite está estendido para a gente fazer outros vídeos falando de outros assuntos, tá, Thiago? Então, Isso aí, valeu. É tá, nóis, então Link. Obrigado pela vitrine aí, pô. Quadrinhos na sarjeta, né? Lendário blog. Ó, e o blog? Quando que você vai voltar a escrever? Eu nem... o blog agora está virando depósito de coisa que eu escrevi no Instagram, eu jogo para lá, né? Porque na verdade eu tô é justo, bom também, né? porque mais eu tô resenhando, o que eu tô resenhando mesmo, eu tô botando no Instagram, né? Eu acabou funcionando essa coisinha casadinha assim, entre Instagram e YouTube. Assim, pelo menos para mim tá funcionando mais. Porque o blog eu tava... Mais tranquilo, né? É que assim, ó, sabe o que é?
uma vez eu conversando com o Márcio Paixão, e ele falou para mim assim, que é do raio laser, e ele falou que nem todo, que tem texto que é para ser um fracasso mesmo. Eu concordo, só que assim, ele não é um professor de pós-graduação como eu, que quase tudo que eu produzo é um fracasso. Entendeu? A gente que trabalha na pós-graduação, a gente está sempre produzindo artigos e relatórios e coisas, sério, que ninguém lê. Só que a gente tem que produzir porque isso pontua para CAPES. Aí chega uma hora que tu fica numa frustração, tu diz, não, eu quero produzir outras coisas que sejam lidas, eu quero que sejam Exato. sabe? Assim, quando tu tem já uma outra vivência, que tu tem, e aí tu pode curtir esse prazer de fazer coisa que ninguém vai ver mesmo, aí todo ok, mas na verdade a minha vida normalmente já é de uma produção imensa de materiais, de páginas e páginas de coisas que ficam jogadas num canto pegando pó. Aí eu digo, não, então eu vou para um lugar. E aí o blog eu acabei deixando ele pegar um pouco de pó, porque chegou um ponto que eu vi que não estava muito tendo acesso, saca? E aí eu percebi, conversando com outros colegas assim, que tinham blogs, eles falaram assim, olha, o problema não é o que tu está escrevendo, o problema é blog em geral, os blogs não estão... Cada vez mais as pessoas leem menos, né? É muito bizarro isso, muito doido. Ou elas leem menos ou elas estão lendo em outros lugares, né? Eu tenho a impressão que, assim, é uma leitura mais voltada para redes sociais, ou... Sim, também. Uhum. A leitura parece que ela virou uma leitura de acidente, né? Ou seja, não é assim, eu vou entrar no blog tal, ou no site tal. Sim. Não, eu estou passando na timeline, eu vi um negócio aqui, aquilo me prende, eu leio, Exato. né? Então, essa leitura acidental me parece que tem mais, nesse momento, é o que há, né? As coisas mudam rápido, pode vir de outro jeito, mas aí por isso que eu estou nessa dobradinha mais Instagram e YouTube. Mas, enfim. Bom, e após esse momento de autodepreciação, chegamos à conclusão de que Alexandre Link é um personagem de Daniel Klaus também. Sim, aí agora fechamos o vídeo, né? Porque aí lógico, imagina, um personagem tá trágico, neurótico. Né? Talvez eu não seja tão neurótico quanto eu ligo mais o foda-se que os personagens do Daniel Klaus, mas estou a caminho. Né? A gente se esforça. Mas assim, da mesma maneira, também para mim também colar também roubar um pouco do prestígio do Padre e o Risco, é óbvio, né? Que isso. Eu não sei se é blog, chamam de blog, site. Enfim. Blog. Não é blog. Eu chamo de blog. O blog é excelente, eu não falo isso de boca para fora, porque se eu falasse de boca para fora não te convidava. Bom, então vamos manter isso aí, depois a gente anuncia, a gente até tem ideias como é que vão ser os próximos, mas isso a gente anuncia. Ideias quentes e polêmicas também. A ideia é fazer uma coisa assim, mais na base do bate-boca, porque o ódio move a vida, né? Exatamente. Então a ideia é fazer uma coisa mais cheia de ódio. Como bons personagens do Klaus que somos, o ódio move a vida, né? Então é isso aí, valeu pessoal, e fiquem atentos que em breve a gente faz mais, vamos ter mais bate-papos como esse. Até mais.